Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou fazendo algo inédito aqui no canal. No último vídeo surgiu um questionamento. Estamos falando com uma inteligência artificial e essa pergunta me fez perceber que ainda não me apresentei para vocês. Então, vamos lá, né? Vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Piero, sou pai de 2 filhos, o Pedro, o mais velho, e o Pietro é o caçulo. Sou casado há mais de 20 anos com minha esposa Fabiana, minha companheira de vida. Trabalho de carteira assinada e nas horas vagas me dedico a algo que realmente me fascina. Produzir vídeos sobre temas que chamam minha atenção e que podem impactar na vida das pessoas. O canal Mundo do Saber nasceu desse desejo de explorar as curiosidades bíblicas, trazendo reflexões profundas sobre a fé, a história e os mistérios da Palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre um tema que toca a todos nós em algum momento da nossa vida: a fé. A verdade é que questionamos nossa fé quando enfrentamos adversidades. Mas há 2 coisas que nunca podemos perder, aconteça o que acontecer: a fé e a esperança. Essa semana, enquanto jantava com minha família, disse algo que carrego comigo. A fé e a esperança caminham lado a lado, e por mais difícil que a vida pareça, se tivermos essas 2 coisas, sempre encontraremos um caminho. Inclusive, até grandes nomes da Bíblia passaram por momentos de dúvida. Davi, Moisés, Pedro são exemplo, né? E tiveram esses questionamentos, mas nunca perderam sua fé. E é isso que eu quero que vocês vejam nesse vídeo. Se um dia sua fé for desafiada, não se afaste de Deus. Pelo contrário, aproxime-se dele em oração. Busque as respostas que precisa, porque eu tenho certeza que Ele ouvirá e responderá o seu clamor. Sou muito grato por cada um de vocês que estão aqui assistindo e se inscrevendo no canal. O Mundo do Saber é um espaço onde a fé encontra o entendimento, e nada disso seria possível sem vocês. De coração, muito obrigado. Agora vamos pro vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Mundo do Saber. Aqui a fé encontra o entendimento. Muitas pessoas acreditam que questionar a fé é errado, que duvidar de Deus é um pecado e que sequer devemos pensar em certos assuntos. Mas, e se eu te dissesse que a própria Bíblia revela algo totalmente diferente? E se a dúvida não fosse um inimigo da fé, mas sim uma ferramenta para fortalecê-la? Ao longo deste vídeo, vamos explorar um segredo pouco falado nas igrejas. Será que Deus realmente condena aqueles que questionam? Ou Ele deseja que busquemos respostas? Vamos analisar o que a Bíblia diz sobre isso, trazendo exemplos de grandes personagens que enfrentaram dúvidas e, ao invés de serem condenados, foram transformados. Prepare-se para uma revelação surpreendente que pode mudar completamente sua relação com a fé. Mas antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo profundo e revelador sobre a fé e a palavra de Deus. Agora, vamos direto ao ponto. De onde vem o medo de questionar a fé? Imagine estar sentado em um banco de igreja, ouvindo um sermão inspirador, mas algo dentro de você não se encaixa. Alguma dúvida surge em sua mente, mas o medo de questionar a fé se instala como um peso invisível. Afinal, questionar é falta de fé? Ter dúvidas significa estar contra Deus? Essas perguntas ressoam na mente de milhares de pessoas, mas poucas têm coragem de expressá-las. Desde pequenos, muitos aprendem que dúvidas são sinais de fraqueza espiritual. Quem nunca ouviu frases como "apenas creia e não questione", ou "se você duvida, é porque sua fé está fraca"? Essa ideia foi sendo transmitida ao longo das gerações, fazendo com que o questionamento se tornasse um tabu dentro da fé cristã. Mas de onde vem esse medo de questionar? A resposta está na própria história da religião. No passado, muitos líderes religiosos impunham regras severas para manter a ordem e o controle. Qualquer pessoa que questionasse ensinamentos era vista como rebelde, herege ou até mesmo inimiga da fé. A Santa Inquisição é um exemplo histórico de como questionar doutrinas podia levar alguém à condenação.
Essa cultura de medo foi se enraizando ao longo dos séculos, chegando até os dias de hoje, onde muitos ainda sentem culpa por simplesmente querer entender melhor sua própria crença. No entanto, a própria Bíblia apresenta inúmeras passagens onde servos fiéis de Deus questionaram sua fé. Um exemplo clássico é o do profeta Abacuque. Ele viu a injustiça ao seu redor e perguntou a Deus: "Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças?" Abacuque 1:2. Em vez de ser repreendido, Deus respondeu suas perguntas e o guiou ao entendimento. O próprio rei Davi, em muitos salmos, expressou suas dúvidas e angústias, mas isso nunca o afastou do Criador. A verdade que poucos contam é que questionar não significa fraqueza, mas sim crescimento. Perguntar não é um ato de rebeldia, mas uma busca por compreensão. Ter dúvidas é humano, e a própria fé cristã ensina que a sabedoria vem de Deus. Como buscar sabedoria sem fazer perguntas? E aqui está o ponto crucial. Quem impõe o medo de questionar? Será que é realmente Deus ou são os homens que querem manter o controle? Vamos explorar um aspecto ainda mais profundo. Será que questionar pode fortalecer a nossa fé ao invés de destruí-la? Se você já sentiu medo de perguntar, precisa ouvir o que vem a seguir. A história nos mostra o poder da dúvida. A dúvida sempre esteve presente na jornada da fé. Desde os tempos bíblicos até os dias de hoje, grandes homens e mulheres que caminharam com Deus enfrentaram questionamentos profundos. Mas será que duvidar sempre foi um problema? Ou será que, em alguns casos, foi o próprio Deus quem permitiu que essas dúvidas surgissem? Neste capítulo, exploraremos exemplos bíblicos de personagens que questionaram Deus, como Jó, Moisés, Gideão, Jeremias, Tomé e até João Batista. Cada um deles passou por momentos de incerteza e veremos como suas dúvidas foram respondidas por Deus. Vamos começar com Jó, um homem descrito como justo e íntegro, que mesmo assim passou por um sofrimento inimaginável. No auge de sua dor, ele não hesitou em perguntar a Deus: "Por que nasci? Por que estou passando por isso? Onde está a justiça?" E Deus respondeu: "Sim, mas não da maneira que muitos esperavam." Ao invés de condenar Jó por questionar, Deus o confronta e expande sua visão, levando-o a um entendimento mais profundo sobre o propósito do sofrimento e a soberania divina. Outro exemplo poderoso é o de Moisés, que foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel, mas questionou sua própria capacidade. Ele duvidou, hesitou e tentou fugir da missão. Mas Deus não o puniu por duvidar. Ao contrário, ele o capacitou e mostrou que sua presença era suficiente. E quem não lembra de Tomé, o discípulo que se recusou a acreditar na ressurreição de Jesus sem antes ver e tocar suas feridas? Jesus poderia ter repreendido sua incredulidade, mas, ao invés disso, ele lhe concedeu a prova que precisava, demonstrando que Deus entende nossas limitações humanas e não rejeita aqueles que buscam a verdade. Mas então, se até esses grandes homens de fé tiveram dúvidas, qual é o limite? Quando a dúvida se torna um perigo para a fé, se questionar pode nos levar a um conhecimento mais profundo de Deus. Qual é o ponto em que a dúvida se transforma em incredulidade? Onde está a linha tênue entre uma busca sincera e o afastamento da fé? Descobrir essas respostas a essa questão crucial. O perigo da dúvida sem direção, quando o questionamento se torna uma armadilha. Dúvidas podem levar a um crescimento espiritual profundo, mas também podem se tornar uma armadilha mortal para a fé. Onde está o limite entre a dúvida saudável e a incredulidade destrutiva? Como podemos perceber quando nossos questionamentos estão nos afastando de Deus ao invés de nos aproximar dele? A dúvida que leva a verdade contra. A dúvida que destrói. Nem toda dúvida é igual.
Há uma diferença essencial entre a dúvida que busca respostas e a dúvida que apenas gera confusão. A primeira nos leva ao conhecimento, a segunda nos afasta da verdade. Vejamos dois exemplos bíblicos opostos: Tomé e Judas Iscariotes. Ambos tiveram questionamentos sobre Jesus, mas o desfecho foi completamente diferente. Tomé queria crer, mas precisava de provas. Quando Jesus apareceu a ele, seu coração estava disposto a aceitar a verdade. Judas, por outro lado, duvidou do caminho de Jesus e começou a buscar respostas em sua própria lógica e ambição. Sua dúvida não foi uma busca sincera, mas um caminho para a traição. Essa diferença é crucial. A dúvida só é perigosa quando se torna um fim em si mesma e não um meio para encontrar a verdade. O papel de Satanás na dúvida destrutiva. Desde o Éden, Satanás tem usado a dúvida como sua arma mais eficaz contra a humanidade. No jardim do Éden, ele não atacou Eva diretamente. Ele apenas plantou uma semente de incerteza. Foi isso mesmo que Deus disse? A dúvida, nesse caso, não levou Eva a buscar Deus para esclarecimento, mas sim a confiar em sua própria interpretação dos fatos. E assim começou a queda da humanidade. O diabo não quer que as pessoas façam perguntas para se aproximarem de Deus. Ele quer que duvidem ao ponto de rejeitá-lo completamente. Nos dias de hoje, vemos isso claramente no avanço do secularismo e do relativismo. As pessoas estão sendo ensinadas a questionar tudo, mas sem uma âncora na verdade. E quando não há um fundamento sólido, a dúvida se torna corrosiva e leva ao afastamento da fé. Como saber se sua dúvida está se tornando um perigo? Existem alguns sinais claros de que a dúvida está deixando de ser saudável e se tornando um risco para sua fé. Você está buscando respostas na palavra de Deus ou apenas no que o mundo diz? Seus questionamentos estão te levando a buscar mais a Deus ou estão te afastando de Deus? Você tem se aberto para conselhos espirituais ou está tentando resolver tudo sozinho? Se a dúvida está te isolando de Deus e da fé, cuidado! Você pode estar caindo na mesma armadilha de Eva, onde a incerteza não busca esclarecimento, mas sim independência de Deus. Como transformar a dúvida em um caminho para uma fé mais forte? O primeiro passo para não se perder na dúvida é lembrar que Deus não se ofende quando buscamos respostas nele. Muitos acreditam que questionar a fé significa falta de espiritualidade, mas os maiores homens e mulheres da Bíblia tiveram seus momentos de incerteza, e Deus os guiou para respostas. Se você está passando por questionamentos, faça isso da maneira correta. Ore e peça discernimento a Deus. Não busque respostas no lugar errado. Estude a Bíblia com profundidade. Muitas dúvidas surgem porque não conhecemos as respostas que já estão nas Escrituras. Converse com pessoas maduras na fé. A sabedoria de outros cristãos pode ser um grande auxílio para te guiar. Agora que entendemos como a dúvida pode ser uma ferramenta para fortalecer a fé ou uma armadilha que leva à incredulidade, surge uma nova pergunta essencial. Se Deus é bom e a fé é essencial, por que Ele permite que enfrentemos momentos de incerteza? Mergulharemos nessa questão e veremos como Deus usa nossas dúvidas para moldar nosso caráter e fortalecer nossa confiança nele. Quando Deus permite questionamentos para fortalecer a fé, já falamos sobre como a dúvida pode ser perigosa se não for bem direcionada. Mas há uma questão ainda mais profunda e que pode transformar completamente nossa visão sobre a fé. Se Deus deseja que tenhamos uma fé inabalável, por que Ele permite que passemos por momentos de dúvida? Parece contraditório, não é? Mas e se eu te disser que muitas vezes as dúvidas que enfrentamos fazem parte do plano de Deus para nos fortalecer espiritualmente? Hoje vamos mergulhar fundo nessa verdade que poucos compreendem.
Vamos ver como a dúvida pode ser um trampolim para um nível mais profundo de fé e como Deus pode transformar nossos questionamentos em poderosos testemunhos. A dúvida não é o fim da fé, é o início de uma jornada. Quando falamos em fé, pensamos em algo firme e inabalável. Mas o que poucos percebem é que a fé verdadeira não nasce da certeza absoluta, mas do processo de confiar, mesmo quando não entendemos tudo. A grande questão é o que fazemos com nossas dúvidas. Muitas pessoas sentem vergonha de questionar Deus, acreditando que a dúvida é um sinal de fraqueza espiritual. Mas será que isso é verdade? Vamos analisar alguns exemplos bíblicos que provam que a dúvida, quando bem direcionada, pode nos levar a uma fé ainda mais forte. 3 grandes homens da Bíblia que questionaram Deus. Jó. O justo que questionou Deus intensamente, Jó, era um homem íntegro, temente a Deus e fiel em tudo. Mas de repente ele perdeu tudo: filhos, riquezas, saúde. No auge de sua dor, Jó começou a questionar Deus. Ele perguntou por que os justos sofrem enquanto os ímpios prosperam. Ele quis entender por que Deus havia permitido que tudo aquilo acontecesse. Ele clamou por respostas, mas Deus permaneceu em silêncio por um tempo. A resposta veio, mas não da forma que Jó esperava. Deus não deu explicações detalhadas, mas revelou sua grandeza. Ele mostrou que Jó não precisava entender tudo. Ele precisava confiar. O que aprendemos? A dúvida de Jó não o afastou de Deus, pelo contrário. Ao questionar, ele teve um encontro mais profundo com Deus e saiu ainda mais forte na fé. Abacuque, o profeta que reclamou com Deus. Abacuque olhava para seu povo e via injustiça, maldade e corrupção. Ele não entendia por que Deus estava permitindo que o mal prevalecesse. Ele clamou: "Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?" Abacuque 1:2. Deus respondeu que estava agindo, mas de uma forma que Abacuque não conseguia ver. Deus não condenou as perguntas de Abacuque. Pelo contrário, ele mostrou que o plano divino é maior do que a nossa visão limitada pode compreender. O que aprendemos? Nem sempre Deus responde da forma como esperamos, mas Ele nunca nos abandona. No processo, Pedro, o discípulo que duvidou e cresceu, Pedro teve fé para sair do barco e andar sobre as águas, mas começou a afundar quando duvidou. Em vez de ser condenado, Jesus o segurou e o levantou. Pedro continuou crescendo na fé e se tornou um dos maiores líderes da igreja. O que aprendemos? Dúvidas momentâneas não determinam o nosso futuro espiritual. Deus não teme suas perguntas. Ele as usa para te fortalecer. Agora você pode estar se perguntando: mas se a dúvida pode fortalecer a fé, por que Deus não responde todas as nossas perguntas imediatamente? A resposta é simples: porque a fé exige confiança, e não apenas conhecimento. Isaías 55:8-9 diz: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos." Isso significa que nem sempre entenderemos tudo no momento. Mas Deus trabalha em 3 formas quando nos deparamos com dúvidas. Sim, Ele nos dá a resposta rapidamente. Não, Ele nos mostra que aquilo não é para nós. Espere, Ele quer que amadureçamos na fé antes de compreender. Muitas pessoas desistem porque não aceitam um não ou um espere. Mas Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não vemos. 4. Como podemos usar a dúvida para crescer espiritualmente? Se a dúvida pode nos levar a uma fé mais forte, então como devemos lidar com ela da maneira certa? Aqui estão 4
passos fundamentais. Seja sincero com Deus em oração. Deus quer que sejamos autênticos. Podemos abrir nosso coração e expor nossas angústias. Busque respostas na Bíblia. A palavra de Deus é a bússola para quem está perdido em questionamentos. Não se isole. Converse com cristãos maduros na fé. Muitas dúvidas se tornam crises espirituais porque tentamos resolvê-las sozinhos. Pratique a fé, mesmo sem entender tudo. Nem sempre temos todas as respostas antes de dar um passo de fé, mas confiar em Deus, mesmo sem compreender tudo, nos fortalece. O que você vai fazer com suas dúvidas? Agora que você entende que dúvidas não são o problema, o problema é como reagimos a elas. Se suas dúvidas te afastam de Deus, você está no caminho errado. Mas se você as usa para buscar mais de Deus, você está crescendo espiritualmente. Então, eu te pergunto, o que você vai fazer com suas dúvidas? Vai permitir que elas te afastem de Deus? Ou vai usá-las para aprofundar sua fé e conhecer a Deus de maneira ainda mais poderosa? Deixe seu comentário aqui abaixo. Você já enfrentou questionamentos sobre Deus? Como lidou com isso? Vamos conversar. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem.